Olá pessoal, eu sou Fernanda Curti e hoje você curte com essa artista maravilhosa, multicultural, aqui da cidade de Guarulhos, que eu particularmente sou muito fã, que é a nossa queridíssima, minha amiga Warley Noah. Noah, muito obrigado por ter topado esse convite e vir aqui trocar essa ideia junto comigo, viu? Tô muito feliz. Amiga, eu que agradeço. Estou muito grata, muito feliz de estar se movimentando nesse momento de pandemia. É muito importante estar se movimentando nesse momento de pandemia, ainda mais aqui, né? Tá numa conversa com uma que é minha, com uma amiga, uma conversa ao confortável. Inclusive, tá tudo esse cenário aí. Eu tô confortável de estar aqui. A gente vê que tá tudo muito bem pensado. Eu achei chique, vocês estão assim arrasando. Ah, e esse aqui é um cenário incrível montado pela Camila Rhodes e pelo João Marcos Vargas. Chique. Grandes nomes aqui da cidade. E que, Camilinha. inclusive, eu quero agradecer a Lídia, o João, a Camilinha por ter ajudado aqui a gente a montar esse cenário tão incrível. Chique. Esses aqui eu acho que são da Camila. Esses são da dois. Camila e esse aqui é Esse é da da Lídia. Lídia. Ah, entendi. Chique. Chique. Então, Eles arrasaram. tem mão de muita gente aqui, Noah, Abalou. que eu aproveito para agradecer todo mundo que veio contribuir aqui com esse espaço. E bom que é viu? tudo conhecido, né? Então dá pra sentir todo mundo um pouco de perto. E muita gente potente, né? Que tem um Exatamente. trabalho incrível. Noah, eu tô muito feliz de ter você aqui, porque faz tempo que a gente não se vê também, né? Acho que a pandemia e toda a dinâmica do dia a dia meio que fez a gente, né, não ter muitos desses espaços para trocar ideia, enfim. Agora, eu queria começar aqui essa nossa conversa, porque eu não tenho dúvida que você é um dos principais nomes aqui da nossa cidade, do mundo artístico. E que, inclusive, Guarulhos é uma cidade que tem muitos talentos, Extremamente né? potente. E eu queria que você falasse aqui um pouco pra gente, um pouco da sua trajetória, né? Eu sei que você é do interior do estado, né? Então, como que foi, desde o início, todo o seu processo para chegar aqui em Guarulhos? E esse processo também de construção da sua personalidade artística. Compartilha um pouco disso com a gente. Chique. Eu nasci em São Caetano, né? Os meus pais são nordestinos, são da Bahia. Aí eu nasci em São Caetano, mas minha mãe morava aqui em Guarulhos. E aí, quando eu fui nascer, não tinha vaga aqui em Guarulhos. Aí me mandaram minha mãe pra São Caetano. Eu fui pra São Caetano. Nasci e voltei. Com 8 anos eu fui pra Bahia. Aí fiquei lá até os 13, voltei. E isso dentro de um meio evangélico, né? Dentro da igreja. E na igreja eu tinha algumas funções artísticas. Eu participava de grupo de teatro, de grupo de dança, de grupo de louvor. E aí fui começando a me relacionar com arte dessa maneira, sabe? Tinha algumas referências artísticas. E aí, aqui em Guarulhos, eu sempre fui mais ligado com teatro. Na Bahia, eu lembro com 8 anos, a gente, num povoado que eu morava, montou um espetáculo de um livro que a gente tinha, chamou os pais para assistir. Coisa linda, assim, que hoje em dia eu paro e lembro. E como começo a me relacionar com o teatro dessa forma, venho para Guarulhos, tenho ali na minha adolescência experiências também com grupos de teatro, né, movimentos coreográficos de dança espontânea, dança profética, as igrejas evangélicas conhecem com esse termo, que é o famoso contemporâneo. E sempre com teatro, sempre lidando com teatro, lidando com teatro, lidando com teatro. E aí chegou um dia que eu participei de uma manifestação do Passe Livre aqui em Guarulhos. E no fim da manifestação estava rolando um evento chamado Noites Autorais, ali na Padre Celestino. Aí eu fui e vi a galera performando, achei interessante, né? E há uns anos, isso eu devia estar com 20 anos. Há uns 2 anos atrás, a esse momento, eu tinha feito uma música enquanto eu tava numa viagem sendo cobrador de ônibus. Alguém falou uma frase, eu achei interessante, escrevi. Aí eu vi a galera se apresentando, falei com uma amiga minha, Mel Farago. Incrível também, né? Eu falei, amiga, vê ali se tem como eu fazer alguma coisa. Eu cantar uma música, ela foi lá, viu com o Wolf do Vale.
Um grande abraço para o Wolf e também em memória para o nosso querido Neto Bobilo, que também foi um dos criadores e que infelizmente hoje não está mais entre a gente, mas um projeto incrível que os dois desenvolveram, né? Exatamente, tem um grande acervo, né? Tem uma grande lista de artistas que surgiram dali. Aí ela falou, eu consegui, tava a Vaca e a Elizabeth Massarelli, Elovaca e a Elizabeth com duas latas, uma com uma lata e uma com um barril. Aí, isso porque elas estavam na manifestação, né? Aí eu chamei elas e falei, ei gatas, vem aqui, vou fazer uma música aqui, vocês me acompanham? Aí cantei pra elas me acompanharam, eu fui e gostei de fazer. Achei legal. E quis fazer uma outra música pra cantar lá de novo, outro dia. E aí eu compus. Eu não me lembro a ordem, não consigo ter esse dado exato. Mas eu acho que foi Garoto. Eu escrevi Garoto. A letra pensando em cantar lá de novo. E aí eu comecei a ver. Depois eu escrevi Padê. Ou vice-versa, ou foi Padê Garoto ou foi Garoto Padê. E tanto que as duas na versão original elas tinham os mesmos acordes, eu só dava um migué diferente. E como eu tava vindo do teatro, eu brincava com a interpretação, né? Eu ia no meio da galera, brincava com a catarse de. A gente tava num bar, eu queria que a galera me escutasse. E não é fácil a galera de um bar que tá ali com os hormônios lá em cima parar pra ver uma poesia, ver uma música, mesmo que fosse destinado a isso. E eu queria ser ouvida por todos, sabe? Porque eu reconheço a potência do meu trabalho e sempre me potencializei, sabe? Sempre me vi potente. Então, antes de dar o play, eu começava com um texto antes e saía andando pelo meio do público. Tinha aquela rodinha ali que tava conversando bastante, eu ia até ela, parava no meio dela, ou próxima a ela e começava a conversar, ou falar algo mais alto que ela, sabe, pra chamar a atenção mesmo. E isso eu vi que foi funcionando. E aí eu comecei a trabalhar melhor isso, e de repente me chamaram pra cantar no sarau. Aí eu achei estranho, porque aquilo não tinha sido combinado, foi algo só que me chegou. E aí de repente alguém chegou e me pagou um cachê, sabe? Que eu não esperava receber. E aí foram acontecendo, até que eu vi nomes que eu reconhecia e que eu admirava muito chegarem próximos a mim e também me admirarem muito. E aí eu comecei a querer me potencializar mais, sabe, enquanto isso. E aí brincar com o meu eu, brincar com o meu ponto histórico, brincar com as relações que eu tive, brincar com as relações que eu tenho, com o meu cotidiano, sabe? E aí trabalhar isso na arte, eu acho que eu tenho um grito que ele precisa ser escutado. E aí existem várias formas de gritar, existem várias formas de comunicação. E eu tento me comunicar. Não, inclusive, acho que o primeiro show que eu vi seu foi na Damastor. Bah. Que você interpretou, assim, belíssima, Garoto. Eu amo aquele show. Não, foi um dos shows mais incríveis que eu acompanhei aqui na cidade. E foi a partir dali que eu comecei a acompanhar o seu trabalho, né? E daí eu passei nos shows, né? Tudo que eu via, eu sabia que você ia estar, porque eu realmente acho que é muito importante você se reconhecer enquanto potente, mas eu quero te dizer que a gente também te reconhece nessa mesma força, né? E tudo que você representa hoje para a cidade. E antes da gente falar um pouco mais sobre tudo que você produziu aqui, o que você está produzindo, eu acho que tem um elemento muito importante da tua história que faz você ser cada vez mais potente, que é justamente ter sido criado num ambiente que eu também fui, né? Que é o ambiente da igreja, e aqui deixar muito claro para todo mundo que está assistindo e tal, que não se trata de um debate sobre a fé de ninguém, mas se trata de quanto esse ambiente é muito doloroso para nós que somos da comunidade LGBTQIA+, e como que isso óbvio, guardadas as devidas proporções, as nossas trajetórias, elas se cruzam, mas elas são, né, de caminhos diferentes.
mas o quanto esse histórico interferiu em todo o nosso processo, né, de aceitação e de conseguir libertar todo o potencial que a gente é dentro do que a gente faz. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o teu processo de se desvencilhar da igreja e conseguir colocar para fora toda essa potência que você é, né? Eu sempre... Eu vou pra igreja. A minha avó, ela tinha um costume de levar todos os netos pra igreja. E aí eu sou o último neto dela. Então ela levou... Só que a galera ia ficando adolescente e beijo. E beijo, e beijo. Eu e minhas primas fomos os únicos que ficaram. E aí eu tinha uma relação familiar muito delicada em casa, sabe? Eu não falava com meus irmãos. E aí a gente tinha uma relação extremamente hostil. Então em casa eu não falava nada com ninguém, sabe? Não me comunicava. E sempre tava atento a tudo que estava acontecendo. Na igreja era o meu ponto de fuga, sabe? Era o Pai, Deus, sabe? Era as figuras maternas, eram os irmãos de fé, sabe? Eu criava essas figuras. E aí, só que é isso, né? De repente eu me descubro viado, bicha, sabe? E começa a dar um bug na cabeça, porque eu falo, Deus, e aí? Por que eu sou assim? Mas os meus irmãos que estão lá dessa maneira, sabe, fazendo comparações, mas por que o fulano tem essa atitude e eu sou assim? Porque eu, sabe, né? Deus, eu só queria ser normal, queria ser como qualquer um, queria ser sabe, é uma agressão muito forte, é o que você falou, é uma tortura total diária, porque eu fazia jejum, fazia tipo um jejum. Votos. Faz um voto com Deus. Mona, subia pra monte, sabe? Pra questionar Deus sobre a minha sexualidade. Pra questionar Deus o que eu tinha feito de errado, qual que era. E aí os meus líderes, que não sabiam lidar, pessoas extremamente irresponsáveis, falavam que fazer a comparação a passagem que Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, e que Deus fala que ele tinha que conviver com isso, ele falava que isso era o meu espinho na carne. Então eu entrava em questões de celibato, sabe? Eu entrava, é muito drástico, sabe? Foi muito agressivo, porque tem o ponto de comportamento, né? E você pede pra Deus pra você não agir assim. E não é um demônio que tá falando isso, porque, porra, se for um demônio, coloca a mão na minha cabeça e expulsa. Vai lá, você não é o pastor, você não é o fodão, faz isso, coloca a mão na minha cabeça e expulsa. Mas não é o meu comportamento, mas eu tô falando com Deus pra ele mudar o meu comportamento e ele não tá mudando o meu comportamento. E como que isso é? Eu sou tão errado assim, e na igreja a gente é tão errado assim. É o pior pecado, todo mundo sabe, todo mundo vai te julgar pra sempre. Mas aí em contrapartida eles queriam, não é queriam, mas eu era útil, sabe, na limpeza de igreja e ajudar a organizar os congressos, exato, esse tipo de tarefa, né? Coreografava grupo de dança, eu fazia peça de teatro, o pastor chegava em mim no fim da escola dominical, falava, eu queria uma peça de teatro pra hoje, no culto da noite, e aí vai eu me virar pra chamar a galera, pra falar, sabe? Então existiam funções e muita irresponsabilidade da parte deles no tratamento comigo, sabe? Não, e eu, assim, compreendo perfeitamente, porque eu também, senhora sapatão, né? Também cresci desde muito cedo na igreja. E desde cedo eu também sabia. E é muito doloroso a gente crescer achando que a gente vai ser castigado eternamente por ser quem a gente é, né? Até hoje me perturba bastante a minha relação com o céu e o inferno, sabe? Ainda não é um ponto delicado pra mim. Ainda não é um ponto que eu posso falar. Aliás, ainda é um ponto delicado pra mim, sabe? Muito delicado. Mas olha, eu fico muito feliz de, mesmo sendo um ponto delicado, você ter enfrentado tudo isso e ter, sabe, se aberto para ser quem você é, porque hoje eu não tenho dúvida que você influencia e que você é referência para vários outros jovens que passaram o mesmo processo que o nosso, mas que hoje, olhando que tem referência, enxerga, pô, eu posso ser quem eu sou, e que às vezes isso também não tem nada a ver com a fé. Eu conheço várias pessoas que
é isso, hoje estão nas igrejas inclusivas, que assumiram suas sexualidades e que não se A minha distanciaram da relação fé, com né? Deus, a minha relação com a minha fé é diferente da minha relação com Deus. Eu acredito nas forças do universo, na energia da palavra. E é isso. Eu passei 20 anos, 18, 20 anos da minha vida com base na Bíblia. Então existem várias coisas hoje do meu comportamento que surgem de lá. Só que eu escolhi não servir a esse Deus que tá ali escrito, sabe? Que é um Deus egoísta, que é um Deus egocêntrico, que é um Deus prepotente, sabe? Que é um Deus mau, que é um Deus ruim, sabe? É só a gente ler o que tá escrito. A gente vê que ele é um Deus mau, que ele é um Deus ruim, sabe? E aí é isso, eu opto em não servir a esse Deus. E aí eu me reconheço como Deus, me reconheço como potência e não ignoro o meu ser, o meu universo, de cruzar com outros universos, sabe? De receber informações de outros universos, sabe? Eu não sou um ser sozinho. E se a minha palavra volta, eu vou direcionar bem a minha palavra para que ela volte e me preencha. Não, isso é muito importante, porque é isso, né? A gente não pode admitir nenhum tipo de violência. Eu acredito que, às vezes, né, embutir na nossa cabeça que a nossa existência é um erro, que a nossa existência vai nos castigar Exato. eternamente, isso é violência, né? Extrema. Então, eu demorei muito para conseguir me desvencilhar também de toda essa carga. Eu tenho me desvencilhado. É um ponto delicado, ainda mais não é delicado como era 2 anos atrás, sabe? É um ponto delicado, mas eu já consigo falar que eu prefiro não optar por esse Deus. E vamos combinar uma coisa, amiga? Que é uma blasfêmia absurda. Se a gente vê uma galera que anda por aí falando em nome de Deus, tipo o atual presidente da República, se esse cara for pro céu, eu tenho certeza que não é nesse lugar que eu quero estar junto com ele. Exatamente isso. Bom, mas, enfim, que bom que você enfrentou tudo isso e se apresentou, e hoje é toda essa potência que é reconhecida por toda a cidade, inclusive pelas novas gerações, né? Eu fico muito feliz. Vamos falar um pouco, inclusive, dessa trajetória, porque eu acho que você é um dos nomes mais incríveis que surgiram, né? Também é óbvio que tem todo esse histórico de atuação artística dentro da igreja, em que pese todos os problemas que a gente acabou de relatar. Mas você também é um dos principais nomes que despontaram do programa Teatro na Comunidade. E eu queria muito que você falasse dessa experiência, porque eu acompanhei de longe, assim. Eu nunca fui aluna do teatro, nunca trabalhei, né, ali junto dos núcleos, mas revelou vários artistas na cidade e você é um dos principais nomes. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência. Foi maravilhosa. Sim, foi incrível. Foi extremamente potente, principalmente porque eu trabalhei de perto com nomes extremamente importantes da cena teatral nacional, sabe? Tive coordenadores excelentes, e aí a gente tem Wanda Martins, Sérgio Santiago, Zig Raimundo, Nilson Ferreira, Valdirene Ferreira, Naelba Afonso, Ricardo, Obed, Vânia e mais uma série de educadores que passaram por esse projeto. Eu comecei no projeto num polo chamado Glorinha Pimentel, que funcionava lá em Cumbica. Só que aí eu entrei... Céu, né? Não, era numa escola. Tá. Esse era no EPG. Mas o Teatro da Comunidade, ele abrangia projetos em 15 polos de Guarulhos. Desde um polo central, que era o Adamastor, a polos em comunidades. Vilani, Pimentas, Tabuão, Praça 8, aqui, como que é, Vila Galvão, sabe? Abrangia uma galera. A gente chegou a atender mais de 2.000 pessoas. E eu comecei como aluno desse projeto, fazia aulas com o Nilson Ferreira, foi um mestre para mim, me auxiliou extremamente na minha concepção performática e de arte, sabe, do que tenho desenvolvido atualmente. Começamos lá e aí a gente criou o Núcleo Centopecos, né, que era um grupo desse polo. E aí despontamos. Só que eu fazia aula, por exemplo, de sexta-feira, e o projeto rolava de quinta, sexta e sábado. E aí eu fazia aula de sexta no meu polo, que era na minha cidade, de quinta eu ia para outro polo, e de sábado eu ia para outro polo. Então acompanhava o meu diretor nos 3 polos. E aí eu comecei
como a galera tava vendo isso, tava vendo meu interesse, e eu era uma pessoa realmente interessada, sabe? Gostava do que estava fazendo, tinha prazer com aquilo, eu comecei a me aproximar mais da coordenação, me aproximar mais da direção. E aí eu fui o primeiro aluno do projeto que foi convidado para ser Arte assistente educador, né? de arte educador. E aí foi maravilhoso, porque foi um momento para mim que em casa eu tinha acabado de fazer 18 anos, então em casa tava aquela pressão sobre emprego. E me desgastava, porque o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer é lidar com teatro, sabe? É lidar com teatro, não, é lidar com arte, é fazer arte, é me movimentar enquanto um fazer artístico. E aí, eu, com essa pressão em casa, recebo o convite do projeto para integrar esse quadro. E aí eu comecei a receber mais que todo mundo que recebia em casa, sabe? E aí eu trabalhava também 3 dias na semana, sabe? Fazendo o que eu gosto. Foi uma sensação de gozo, de êxtase pra mim, absurda. E aí, só que eu consegui lidar com isso de uma forma, acredito eu, sem subir pra cabeça, não que subir pra cabeça seja algo negativo, porque eu não acho, mas de uma forma consciente pra mim, sabe? Foi bom ter obtido aquele sucesso, obtido aquele resultado, enquanto potência não, enquanto ver a conclusão de algo que eu busquei. Porque eu sei o que eu galguei, eu sei os ônibus que eu tive que pegar multa para chegar nesses polos em outros dias, sabe? É aquilo, né? Quem vê roupa não vê o estômago. Às vezes a gente tá muito bonita, mas com o estômago vazio, ou só com miojo no estômago. E essa foi a minha frase durante muitas vezes. Então, ver essa conclusão, ver esse resultado, para mim foi algo extremamente prazeroso. E é isso, o Teatro na Comunidade foi um marco na minha história, como foi um marco na vida de mais de 2.000 pessoas que passaram por esse projeto, que eram crianças a partir de 7 anos, até Zezé Leite, que a gente tem aí, que é outro ícone do teatro na Comunidade, que atualmente deve estar com seus beijos, Zezé, te amo. Não, Sabe? total, e assim, o teatro na comunidade, é isso que você falou, foi um marco muito importante, que revelou muitos nomes importantes. E aqui na figura da Wanda, quero parabenizar toda a galera que coordenou todo esse projeto. Muito obrigada, porque de verdade. realmente foi muito transformador, né? E infelizmente... Foi brutal o corte. Pois é, entrar agora nesse assunto, porque ter acabado com, né, no fim da gestão PT, no início da gestão do Gucci, foi um dos primeiros programas a serem encerrados, né? E que tirou a oportunidade de vários outros... Extrema. Porque é isso, né? Guarulhos cria artista com uma facilidade, só que precisa ter oportunidade. E a gente tinha várias pessoas que estavam querendo se movimentar artisticamente. Alguns conseguiram, outros não. E sabe, eu acredito firmemente que se a gente continuasse com esse projeto, a gente teria chances de potencializar também essas outras pessoas, sabe? Eu acho que duas coisas assim muito pesadas, que é óbvio que nós estamos falando de um governo que tem uma marca de destruição enorme, mas ter acabado com o teatro na comunidade e com a Escola Viva de Artes Cênicas fecharam portas assim para uma galera, sabe? Acabou com o fazer artístico da cidade. Porque, querendo ou não, a Escola Viva também... Eu conheci o Noites Autorais. O Noites Autorais era movimentado por uma galera que frequentava a Escola Viva, sabe? Que deu um novo boom. Quando a gente extingue esses projetos, a gente tá extinguindo todos os núcleos. E aí, hoje em dia, o que você tem de referência em Guarulhos? Não. Sabe, mesmo antes da pandemia, o que tava funcionando de fazer artístico? Nada. Parou de ter atividade nos céus, Parou. né? A gente vê, não existe mais agenda cultural. E além do desmonte desses programas, também o esvaziamento do conservatório, enfim, uma série de problemas que atacaram a cultura, né? Um boicote direto. Agora, Noah, eu acho que essa é uma das suas principais características, porque além de você conseguir transformar a vida das pessoas com a referência que tu é, assim, a partir da tua arte,
Você é uma das artistas da cidade que nunca abriram mão de estar na luta, né? Não era só fazer arte. Você estava vinculado com uma luta política de transformação social, artístico né? também, né? Não, eu digo isso porque a gente tem alguns nomes, tipo Regina Duarte, uma galera pra lá, que decidiu irem para outro lado, né? E aqui em Guarulhos foi muito ao contrário, tipo, uma galera que desde o início, quando começou, desde o golpe, né? Se armou de uma resistência muito grande, né? E aí eu quero muito falar contigo, porque assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu acho que nós vivemos juntas, que foram um período de ocupações aqui na cidade, né? Tipo, a união dos artistas com o movimento estudantil. Começou com a ocupação das escolas contra a reorganização escolar, que na realidade significava o fechamento de salas, Exato. né? Então aquela experiência foi incrível. De repente a gente ocupou a Câmara contra o teto de gastos, que hoje nós estamos vendo as consequências do que está rolando, né? Meio que estão sacrificando a nossa geração, tirando o investimento, enfim. E depois a gente também ocupou a Unifesp, né, numa luta intensa contra o corte de gastos, para a gente manter a universidade aberta aqui na nossa cidade. Eu acho que foi um dos momentos mais incríveis que nós vivemos, né? Eu queria muito que você comentasse sobre isso. Olha, pra mim foi um dos momentos mais intensos que eu vivi, porque de repente eu tava lidando com aquilo tudo. E era aquilo tudo mesmo, porque a gente tava Morando, obtendo, né? exato, e dando um resultado nacional, sabe? Existia um movimento nacional em se correlacionando a isso. Eu acho que pra mim um ponto muito importante foi o movimentar artístico, sabe? Porque a resistência que a gente teve dentro das ocupações, enquanto organização de rotinas, sabe? De conversas, de atividades, de limpeza, vamos dormir aqui, hoje fulano vai cozinhar, amanhã fulano vai cozinhar. Muito diferente do que a mídia da cidade tentou vender, Exato. né? Porque era um movimento que eu acho que, em específico das escolas, nós construímos a escola que a gente sempre quis, né? Com atividades educacionais, relacionando a educação e a cultura. Exato. Porque, nossa, os shows que rolaram ali, Exato. no Conselheiro, no Alice, isso era o que a gente queria viver na escola, né? E o mais legal é que todo esse nosso movimento, né, fez Guarulhos ser a primeira cidade a suspender esse desmonte da educação, e que foi esse movimento que fez espalhar pelo estado, né? Exato. Eu me movimentei muito enquanto artista, sabe? Conhecia uma galera pôde me conhecer, e a gente via que a gente tava ali sendo inspirada e inspirando pessoas de dentro, sabe? Não era alguém que tava vindo de fora fazer algo, não. Era a gente que tava movimentando por nós mesmas, sabe? Eu tive alguns impactos, assim, alguns surtos, eu posso dizer, de desespero, porque foi uma situação extremamente agressiva, apesar não, né? A gente teve toda essa resistência porque estava havendo um ataque muito forte, militar, vindo de fora. Então, me dava umas crises de desespero, às vezes muito, muito grande, mas sempre muito bem sanada com conversas com você, por exemplo, sabe? E com outras pessoas, e sabendo, entendendo como lidar com aquilo, e que aquilo que a gente estava sentindo era exatamente o ataque que eles queriam, era o despreparo psicológico que eles queriam que a gente tivesse. Então, saber se fortalecer nesse meio foi algo também extremamente potente, mesmo apesar da repressão ter sido extremamente intensa. Aí tiveram vários momentos que tentaram invadir, né? Enfim, o que eles não contavam era que a gente estava muito organizado no sentido de se fortalecer para resistir junto, né? E aí, na sequência, a ocupação da Câmara, que também foi, eu não tenho dúvida, que durante a história recente da cidade de Guarulhos foi o principal fato político da cidade, sabe?
Foi a primeira vez que um grupo de estudantes e de artistas ocuparam a Câmara para protestar contra esse desmonte que a gente, né, hoje A gente tá foi a vendo. única Câmara do Brasil, Foi não a primeira, foi a primeira e foi a que durou mais tempo. Nós ficamos 12 dias lá dentro resistindo, inclusive resistindo a esses métodos de tortura, né? Não sei se você lembra, mas a GCM ficava mexendo com ar-condicionado. Eu lembro, durante a Gente, madrugada. A GCM mexia no ar-condicionado de madrugada. E muitos dos nossos ficaram doentes nesse processo. Por que é que dá choque térmico, mexe com o clima, de repente tá muito frio, de repente tá muito calor, de repente... Tentaram saturar a gente de toda forma, mas aquela mesma lógica que a gente tinha no início da ocupação das escolas de se fortalecer também foi para dentro da Câmara. Exato. E todo esse processo de saturação não foi suficiente para tirar a gente. Então, 12 dias contra o teto de gastos, contra a MP do ensino médio. Nossa, eu fico até emocionada, porque eu acho que Sim. a nossa saída, É inclusive, algo de se foi emocionar linda, mesmo. né? Sim. Sim, e o movimento cultural teve um papel muito importante porque ajudou a aglutinar mais pessoas, né? E você, junto com vários outros artistas aqui da cidade, a articulação do Islã Ocupa foi algo fenomenal, né? Os shows que se organizavam lá dentro, Sim. tanto que mobilizava tanta gente, né, Noah, que a GCM decidiu fechar as portas. Quem estava dentro, se saísse, não voltava. E quem estava fora não podia entrar. E aí, tipo, foi aí que nasceu o Islã Ocupa. A galera ficava uma parte de dentro e uma parte super mobilizada pra fora, né? Exato. Foi lindo. Do Islã Ocupa surge a base do Islã do Prego, né? Que é o Islã de poesia e resistência em Guarulhos. Que agora tá com uma nova organização. E acontecia ali na Getúlio Vargas, acontece já há 3 anos. Eu comecei também no Islã do Prego como organizador, eu, Monique, Joel, Rosinha. E a gente ficou ali O Islã do Prego foi muito importante também, sabe, pela potência artística que deu. A gente tem um marco que é na primeira edição. Teve uma chuva assim estrondosa e juntou uma multidão no coreto. Saudade. Saudade. Não, momentos incríveis. Uma multidão, assim. E a gente tinha esse histórico de sempre ter muita gente e a gente acabou E deu isso. vida pra praça, né? Exato. E potencializamos muitos artistas. A gente tem vários artistas hoje, poetas da cena de Guarulhos, que cresceram ali, que estiveram ali no Islã do Prego. E que espalharam isso pra cidade, Exato. né? E a gente tem nomes do Islã do Prego que foram pro Islã SP ano passado, sabe? E já puxando um gancho, eu queria muito... Tem uma música sua que eu sou muito fã e que eu gosto bastante, que é Victor Me Beija, sabe? E eu acho que esse programa merece saber a história dessa música, né? Acho que eu nunca falei a história dela em nenhum lugar. Então, aqui é o momento. Conta pra gente. Chique. Então, o Victor, que eu acredito hoje em dia também ser uma pessoa não binária, né? Então, o Victor é Victor e Victor. Eu tava no comecinho desse período de noites autorais. Eu acho que eu só tinha feito, inclusive, Garoto e Padê. Escrito essas 2 músicas só. Só, porque geraram maior repercussão na cidade, vamos combinar, né? Garoto no Noites Autorais foi a música que me impulsionou no encontro, que inclusive o encontro para contar a história do Noites Autorais. Eu tinha apenas 4 meses participando do evento, e aí eles me convidaram para ser uma das figuras que iam tá lá, e aí foi o meu despontar. Eu acho que eu classifico que naquela noite Guarulhos... uma cena de Guarulhos conheceu, sabe, o meu trabalho. E eu também comecei e falei, eita, posso explorar isso. Foi a primeira vez que eu cantei de vestido, por exemplo. Eu tava lá! Foi chique. Com o Victor, eu tava nessa, tinha ido pra uma balada, e tô na balada dançando, tranquila, e pá. E aí eu vejo outra pessoa dançando, né, do outro lado da balada. E aí começo ali a dançar com ele, eu lá, eu aqui, e afastados.
E aí a pista tava meio vazia, a gente começou a se aproximar, começamos a dançar. E foi uma dança muito boa, sabe? Foi gostoso dançar. E aí, de repente, ele sumiu. Eu já fiquei agoniado, tava com um amigo, né? Fiquei agoniado, cadê o boy? Cadê a gata? Cadê a gata? E não sei. Dei uma voltinha na balada, né? Fui pegar um drink e trombei ele. Aí falei, vamos, se tiver afim, vamos dar uma dançada. Ele falou, eu vou já. Suave. Aí de repente eu vi ele na fila pra ir embora. Nossa, ele começou a voar. Agora para poder levar tudo. Falei, amiga, vamos embora. Amiga, você quer ir embora? Vamos embora. Fomos pra fila, ficar atrás dele da fila. Na fila a gente começou a conversar. Saímos da fila, fumamos um negocinho. E aí eu desci com ele, a gente começou a conversar e a conversa fluiu legal. Eu desci com ele, acompanhando ele até onde ele estava hospedado. Ele tinha acabado de sair do interior de Pelotas e estava indo encontrar os pais também no interior de São Paulo. Então ele tinha feito uma parada em São Paulo para pegar o ônibus de manhã. E aí foi isso, eu desci com ele até onde ele estava hospedado, falou. Nem um beijinho? Tchau, nem um beijinho. Tchau. Aí eu fiz a música, Victor Me Beija. Porque não rolou beijo. E tem uma coisa com o sobrenome dessa pessoa, o Me Beija. Mas é que se eu falar vai ficar... Vamos preservar a identidade do Victor. Melhor. Nossa, que incrível. E foi assim que eu fiz. Só que, uns 2 anos, 3 anos depois, Victor... Inclusive, conheçam essa música, Victor Me Beija. A gente tem ela disponível em todas as plataformas online de streaming musical. E Victor, um dia tô eu em outra festa, no Baile das Princess, que é uma festa de aniversário da Jupe do bairro. Pode crer. Tô tranquilo aqui, sabe, com a minha água, bem de boa aqui, suave. De repente vem uma mão assim no meu ombro. Eu viro assim, bem tranquila, bem bonita. É o Victor. Gelei assim, gelei tudo. Aí começamos a conversamos um pouquinho, sabe? E aí eu tinha enviado essa música pra ele, né? Apesar de que, tipo assim, a gente se falou essa vez. Se a gente se falou online 2 vezes, foi muita coisa. E se ele falou online mais do que, e aí, tudo bem? Tudo e você? Tudo legal. Beleza. Foi muito, sabe? Foi isso. Eu acho que eu gosto de brincar com a situação do flerte, sabe? E aí, romantizar essa situação. Várias letras minhas são feitas em cima da situação do flerte. E aí, conversando com o Victor, a gente se desencontrou, uma hora se encontrou de novo. E no papo vai, papo vem. Todo mundo muito alegre. Eu falei, ai, Victor, me beija. E aí ele me deu um beijo. Então, tipo assim, pelo menos eu concretizei. Eu executei, fiz o meu marco, sabe? Arrasou. Me realizei com essa canção. E eu acho que então merece uma palhinha de Victor Me Beija. Que é uma música que eu adoro, e pra quem não conhece, conhecer agora, conhecendo toda essa história. A capela, né? Hoje o Renatinho tá sem Faz o violão a batida ali. assim, Renatinho. Hoje eu não dancei, não quis dançar sem você. Hoje eu muito andei pra te encontrar, te conhecer. Tua bota no sofá, a cerveja no chão quebrada. Tô gostando de um taurino sendo gêmeos, que ousada. Que ousada. Veio de Pelotas e partiu pro interior. Pegou férias na facu, foi visitar pai, mãe, avô. Me encantou com seu sorriso, com a sua sensibilidade,
com a sua sutileza. Veio de Pelotas e partiu pro interior. Pegou férias na facu, foi visitar pai, mãe, avô. Me encantou com seu sorriso, com a sua sensibilidade, com a sua sutileza. Menino taurino, te caço com os olhos. Victor, Victor me beija. Menino taurino, eu te caço com os olhos. Victor, Victor me beija. Aê! Incrível Meto louco, demais. meto louco. Não, maravilhosa. O Renatinho também no improviso manda bem, hein? Porra. I love you. Não, fenomenal. Noah, que maravilha, Ai. assim. É sempre um prazer conversar com você, te ouvir. Eu amo. Ai, eu adoro muito. E olha, aqui já caminhando pro nosso encerramento, né? Eu quero muito aqui, eu vou te falar algumas coisas e eu queria que você me respondesse qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça. E a Você primeira. sabe que eu sou geminiana com ascendente lua em Libra. Sabe a dificuldade que é pra mim pedir uma coisa dessa? Eu já pensei em bancar maluca, falar uma frase. Tem que ser uma palavra ou uma coisa? Não, uma palavra? Uma frase é muita Mas, coisa. Mona... Imagina, uma palavra. Veio na cabeça é o que você responde. Mas eu tenho um time? Um time de 2 segundos. Porra, 2 segundos é muito não. 2 segundos não rola. 2 segundos é muito pouco. Pra você, 4 segundos. 4 segundos. Gente, 6. 6 segundos? Você acha que vale, Renato? 6 segundos? 5 segundos Não, e meio. não. 5 segundos e não se fala mais nisso. Vou tentar ser papum. Tá bom, mas no limite 5 segundos. Abalou, Oferta. abalou. Quando a gente fala do passado, o que vem na sua cabeça? Desafeto? Quando a gente fala de presente? Vigor. E quando a gente fala de futuro? Ascensão. Noah, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando a gente fala de cultura? Responsabilidade. Perfeita, tá vendo? E achou que ia ter dificuldade pra responder? Imagina, Fui bem, foi quantos fui bem, segundos? Foi bem. Foi bem mais rápido. Agora, vamos terminar aqui então com chave de ouro, porque eu acho que se Garoto foi a primeira música que te mostrou pra Guarulhos, eu acho que tem que ser a música pra gente fechar esse programa. Pode ser? Pode ser. Eu queria falar de amor. Eu queria falar de paz. Eu queria falar de sucesso. Eu queria falar de talento. Eu queria falar de memórias. Eu queria falar de lembranças. Eu queria falar de afeto. Eu queria falar de emoção. Eu queria falar de responsabilidade afetiva. Eu queria falar de glória. Eu queria falar de luz. Eu queria falar de amor. Eu queria falar de luz. Eu queria falar de paz. Eu queria falar de tranquilidade. Eu queria falar de vida. Eu queria falar de libertação. Eu queria falar de liberdade. Eu queria falar de reparação histórica. Eu queria falar de amor. Eu queria falar de paz. Eu queria falar de saudade. Eu queria falar... Ei, garoto, você não tem mais 8 anos. Segue teus planos, geminiano. Queria dizer boa noite. Meu nome é Warley Noah, eu tenho 26 anos, sou geminiano, geminiane. Me entenda como quiser e da forma que melhor me respeite. Ei, garoto, para de dar pitaco. Você tem barba na cara, você já tem pelo no ei. Eu abro o portão em direção ao paraíso. Fecho os meus olhos, faço minha prece. Eu vou além, eu vou ao infinito. Eu queria falar de amor, eu queria falar de paz, eu queria falar de abundância.
Eu queria falar de prosperidade, eu queria falar que tá suave, mas tá foda. Ai, que arraso, Noah. Eu adoro te ouvir. Eu acho que, além de uma grande amiga, você tem uma fã aqui. Obrigado pela Que admira oportunidade. muito o seu trabalho. Muito obrigada por ter topado essa conversa, por vir fazer parte desse espaço tão legal que a gente está construindo. É uma honra mesmo. enorme Tá muito legal. ter você aqui com a gente. Muito É obrigada, uma honra pra viu? mim participar disso. Muito obrigada por poder estar somando com vocês, sabe? É muito importante pra mim. Não, e tamo juntas, assim, Toda porque vez. daí vier, já temos muita história e eu tenho certeza que a gente ainda vai construir muita coisa junta, viu? Muito Só o feliz começo. mesmo. E também muito obrigado mais uma vez ao Renatinho, que sempre acompanha aqui, fazendo tudo isso ser possível. Obrigada, Renato. Também agradecer a Camila, ao João, que também fizeram isso aqui ser possível, né? Obrigada, Camilinha. Obrigada, Jojo. E agradecer a todos e todas que acompanharam aqui pelo E YouTube. todes. E todes. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e receber a nossa notificação. Um grande abraço e até logo.